Maria, mãe de Cristo, ficou grávida, cheia do Espírito da Verdade, tendo a revelação, por premonição, que traria ao mundo o homem que esclareceria toda a humanidade da verdade, a salvando de se perder nas suas próprias ilusões. Cristo foi gerado como qualquer um de nós. Ele era o filho primogênito de Maria e José, e teve 4 irmãos e irmãs. Cristo é um Deus de juízo, de consciência. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, 3. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher? Maria é a virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é uma grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os seus seguidores. Esta virgem que nenhum poder violou, os poderes violaram a si mesmos. O Senhor não teria dito o meu Pai que está nos céus, em Mateus 16, 17, se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. Apócrifo de Filipe. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Herodes, o Grande, que perseguiu a Cristo logo que ele nasceu, morreu no ano 4 a.C., comprovando que Cristo nasceu antes da datação histórica convencionada do nascimento dele. Cristo morou em Nazaré, mas nasceu a caminho de Belém. Belém vem do hebraico Beilesh, significa casa do pão. Como sabem, o Cristo é citado como o pão da vida, o cereal integral. Sendo que a casa do pão é na constelação de Virgo, Virgem e o trigo e uma orientação estrelar em forma de taça, do nascimento da Virgem, pura, sem orgulho, significa a configuração estrelar no período do seu nascimento. Cristo nasceu na Virgem, no 6º mês de Elul ou setembro. As pessoas podem nascer no período da constelação de Virgem, mas ela continua sendo a mesma Virgem de sempre. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías 7, 14. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. O primeiro sinal, nos céus, foi uma tripla conjunção de Júpiter e Saturno, as várias estrelas de Belém, pois não existe a estrela de Belém, mas de astros que indicaram a direção de Belém, que se registrou no ano 7 a.C. do início do período da Era de Peixes. O Cristo surgiu na Terra, após a Era de Ares, Carneiro, Cordeiro, na Era de Peixes. Esta rara conjunção foi registrada e durou meses até o pôr do sol de terça-feira, dia 15 de setembro de 7 a.C., quando Cristo nasceu. O ano 7 a.C. foi especial porque naquele período as conjunções aconteceram 3 vezes. Entretanto, o Cristo foi gerado bem no final de dezembro de 8 a.C. e nasceu em setembro de 7 a.C. Quem nasceu antes, em dezembro de 8 a.C., foi o seu primo João, o Batista. Maria ficou com Isabel, mãe de João, de setembro a dezembro, até o nascimento de João. Então, ela retornou para sua casa, e ficou grávida de Cristo, em Lucas 1, 26 a 56. Cristo teve a sua descendência, com a sua luz de mensagem do amor real, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas, conforme a premonição feita à linhagem de Davi. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Segundo Crônicas 21, 7. Basta ao discípulo ser como seu mestre,
e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao Cristo, pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, 34 e 35. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Dizer que alguém é sangue do seu sangue, significa dizer que ele é seu filho. Portanto, Cristo teve filhos. Cristo não foi oficialmente casado, mas Maria de Magdala foi a sua companheira e mãe de seus filhos. Havia 3 que sempre caminhavam com o Senhor, sua mãe, Maria, sua irmã e Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira todas chamavam-se Maria. Apócrifo de Filipe. E a companheira do Salvador era Maria Madalena. Cristo amou Maria mais do que todos os discípulos, e costumava beijá-la frequentemente em seus lábios. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressaram seu descontentamento. Eles disseram: por que você a ama mais do que a nós? O Salvador respondeu-lhes: porque eu não vos amo como a amo. Apócrifo de Filipe. E o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos dele são criações nobres? Se ele não fosse criado mas engendrado, tu acharias que os descendentes dele são nobres. Agora, porém, ele foi criado e gerou. O que há de nobre nisto? Apócrifo de Filipe. O verdadeiro homem, o Filho do Homem, e a semente do Filho do Homem. Esta raça verdadeira é renomada no mundo, em que os filhos da câmara nupcial moram. Apócrifo de Filipe. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, 8. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. Foi dada uma premonição à descendência de Davi, e uma premonição não é invalidada. Então, a restauração do Evangelho no Espírito de verdade é feita no fim desta era por um descendente de Cristo, ungido, na verdade. Então ele disse: estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Os apóstolos não eram descendentes de Cristo, eles não o compreenderam de fato. Eles ainda fizeram as suas regras particulares, separando inicialmente judeus de gentios e homens de mulheres, contra a liberdade de Cristo. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 28. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Ele os inquiriu sobre o Salvador: será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela. Ele a preferiu a nós. Então,
Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Parte do Evangelho de Maria Madalena. Cristo veio para livrar a terra do judaísmo. Ele não podia pregar a gentios, porque os gentios já eram fora da lei de Moisés. Assim, os gentios têm direito ao Evangelho de verdade, fora de toda a inútil lei de Moisés. Cristo veio com o Espírito de verdade, do Espírito Santo, acabando com a infantil e mística lei de Moisés, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3:14. Logo, comprovadamente, quem paga dízimo é anticristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. As teorias cristãs são contra o Evangelho do Espírito de verdade, do Espírito Santo de Cristo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15:26. Profecias são fatos em previsões paranormais e não doutrinas. Os fatos constatados por premonições recebidas comprovam a existência real de uma consciência transcendental no universo. Essa consciência superior proibiu o ser humano de provar de doutrinas de preconceitos de bem e mal, desde o início. Por isso, Cristo veio salvar o mundo. Os espíritos dos diabos nem evoluíram para uma existência humana, porque logo provaram de preconceitos de bem e mal na dimensão pretérita. Os diabos foram contra o Espírito de verdade, desde o início. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Por causa do que aconteceu aos diabos, o ser superior preveniu o ser humano, para ele não provar de doutrinas de bem e mal, porque isso mata a evolução de consciência eternamente. Não existe a reativa teoria de reencarnação. O ser evolui ressuscitando de juízo ou não. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12:13. Então, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade eternamente junto de Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13:8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. A pessoa discerne ou não. Tanto o pouco religioso quanto o fanático são idólatras do mesmo modo. Cristo veio no meio dos tempos. O período integral é de 6 eras das constelações polares. Assim, ele veio depois de 3 eras, ou dias cósmicos, como a parábola dos 3 dias de Jonas, ou pomba em hebraico, saindo da boca da era de peixes, com o Espírito de verdade. A metade do dia equivale a toda a era zodiacal de peixes, de 2160 anos. Assim,
por isso, estamos mesmo no fim do prazo das 3 horas e meia. Doutrinas não existem na realidade, elas são ilusões, invenções, teorias, mentiras. Bestas insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a realidade. O amor supera qualquer lei inventada, porque amor já é respeito. O amor real é infinito, ele não admite qualquer preconceito contra ninguém. Deus é amor real. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. O que nos liga a Deus é o amor real e não nenhuma doutrina. O termo pecado vem de delito. Logo, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Então, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente. Esse descendente de Cristo virá como um Elias, como o despertar de Miguel restaurando o real evangelho de Cristo no espírito de verdade. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20, 21. Segunda vez disseram, aleluia. E a fumaça dela sobe adentro das eras das eras. Apocalipse 19, 3.